Você vai aprender física, eu garanto. Um tubo contendo oxigênio gasoso a 5 vezes 10 ao quadrado quilograma vezes metro elevado a menos 1 vezes segundo elevado a menos 2 de pressão tem ocupado um volume de 1,5 metros cúbicos para 3 mols de gás. Qual a temperatura do sistema? Fera, num primeiro momento, quando você vê que no tubo gasoso tem uma pressão P de 5 vezes 10 ao quadrado, aí você olha para a unidade, quilograma metro a menos 1, segundo a menos 2, você pode pensar, caramba, que unidade é essa? Mas bora dar uma olhada na fórmula de pressão? A unidade de pressão vai ser a unidade de força dividida pela unidade de área. Só que força eu posso imaginar como massa vezes unidade de aceleração. Tudo isso dividido pela unidade de área. Então, a unidade de pressão vai ser a unidade de massa, que é quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é metro, dividido por segundo, então é a mesma coisa que multiplicado por segundo elevado a menos 2, tudo isso dividido pela unidade de área, que é metro ao quadrado. Quando esse 2 que está no denominador passar para o numerador, ele passa subtraindo, então fica 1 menos 2, e eu vou ter que a unidade é quilograma vezes metro elevado a menos 1, segundo elevado a menos 2, ou seja, essa unidade está na unidade sistema internacional. Isso é a mesma coisa que Pascal. Tranquilo? Então, sem medo da unidade. Ele pede para a gente calcular temperatura e falou na questão em número de mols. Aí não tem para onde correr, a gente vai usar a equação geral PV igual a N vezes R vezes T, tomando cuidado que a pressão está em Pascal, então a pressão está em unidade de sistema internacional, o volume, se você olha para a questão, está em metros cúbicos, então a constante que eu vou usar é a constante no modo sistema internacional, usando as unidades do sistema internacional. Aí eu tenho aqui pressão 5 vezes 10 ao quadrado, volume 1,5, número de mols 3, constante universal dos gases perfeitos 8,31, porque a gente está falando em unidade do sistema internacional, vezes temperatura absoluta. T vai ser igual a 1,5 vezes 5 dá 7,5 vezes 100, 750. 3 vezes 8 dá 24, 3 vezes 31 dá 93, então isso aqui é 24,93. Isso é muito perto de 750 dividido por 25, então isso é muito perto de 30 Kelvin. Simples assim, a unidade Kelvin e a letra que diz isso para a gente, a letra C. C de coisa fácil. No começo talvez essa unidade tenha assustado um pouco, mas quando você olha, essa unidade é exatamente a unidade do sistema internacional. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um certo gás ocupa um volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atm a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 e a constante universal dos gases 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente... Fera, atenção, ele quer saber o número de moléculas.
Mas para saber o número de moléculas, a gente vai precisar do número de mols. E aí, se precisa do número de mols, lá vamos nós usar a equação geral dos gases perfeitos. PV igual a N vezes R vezes T. A pressão ele deu em atmosfera, atenção com a unidade, 2,9. O volume ele deu em litros, cuidado com isso. N é o que a gente está procurando. Como foi ATM litro, então eu vou usar aqui 0,082. E a temperatura ele deu, mas cuidado, em graus Celsius. A gente precisa passar para Kelvin. Faz o quê? Soma 273. Como a gente vai conseguir simplificar, eu vou escrever tudo em notação padrão. O N aqui vai ser igual, esse número aqui já está em notação, aqui 41 é pequenininho, eu vou deixar 41, mas 0,082 eu vou escrever como 8,2, que multiplica, corri a vírgula duas casas para a direita, 10 elevado a menos 2. 17 mais 273 dá 290, que é a mesma coisa que 2,9 vezes 10 ao quadrado. 10 elevado a menos 2 vezes 10 ao quadrado dá 10 elevado a zero, que é 1. 2,9 no numerador, 2,9 no denominador, posso dividir. E aí eu fico então que o número de mols é 41 sobre 8,2. O número de mols é 5 mol. Mas ele quer o número de moléculas. Não tem problema. É só eu lembrar que esse número de mol é múltiplo da constante de Avogadro. Então, o número de moléculas vai ser igual a 5, que multiplica a constante, que foi dada 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o número de moléculas vai ser 5 vezes 6 vezes 6,02. Isso dá 30,1 vezes 10, vezes 10 elevado a 23. Correndo a vírgula aqui para colocar em notação padrão, eu tenho 3,01 vezes 10 elevado a 24. A alternativa mais próxima que ele deu foi 3 vezes 10 elevado a 24. Ele arredondou e a alternativa que diz isso é a alternativa da letra A. Então, ao todo, eu tenho 3 vezes 10 a 24 moléculas. Alternativa letra A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos.